Bom dia, boa tarde, boa noite. A energia da reconciliação universal, a energia do chá ayahuasca dos índios. O chá ayahuasca dos índios veio proteger a incomensurável mestra Ellen White. Não só proteger os ensinamentos da Ellen White, que era uma bruxa que falava com todas as plantas do mundo e escreveu sobre todas as doenças relacionadas ao reino vegetal, associando cada planta a órgãos, para que serve, enfim, muito mais do que uma macumbeira, uma verdadeira bruxa da luz, da vida e da perseverança. Então, queridos amigos adventistas do Brasil, ouçam atentamente o que a ayahuasca tem a dizer, além de salvar os ensinamentos da Ellen White, porque se vocês não conhecerem a Ellen White, vocês não podem conhecer o Cristo. Então, conheçam, voltem às raízes e conheçam Ellen White. Esse é o primeiro passo para livrar a Igreja Adventista do colapso da Alzheimer. Vocês podem olhar na revista Novo Tempo que está havendo um grande índice de Alzheimer nos pastores da Igreja Adventista. É óbvio que os membros vão para o mesmo caminho que os pastores, porque os pastores não estão mais no fio de prata da Ellen White desde a morte do meu pai, Dilfo Martins de Castro. A desmistificação fica cada vez mais simples. Entendam essa parte. Voltem a estudar a parte humana da Ellen White para evitar a Alzheimer. Vocês estão tendo Alzheimer porque se desviaram da conduta pessoal da Ellen White, que se comunicava com pessoas de vários credos, era uma artista e falava com as plantas. Então, façam a reconciliação com as religiões afrodescendentes, porque a mestra de vocês é muito parecida com essa pessoal aí, viu? Das religiões afrodescendentes. E é por isso que os adventistas colocaram um muro em volta deles e não aceitam nenhum outro evangélico. Porque eles estão literalmente no meio entre os macumbeiros e os evangélicos do Brasil. E a professora Ayahuasca agora traz a solução para a reconciliação desses 4 pontos. Dos macumbeiros que ainda insistem nessa coisa de corte. Já expus várias vezes esse assunto aqui. Os adventistas, para salvar eles do colapso, do esquecimento da verdade, ondas e mais ondas de Alzheimer, isso é muito triste, isso é muito triste. Eu salvei a minha mãe da Alzheimer, vocês têm mania de perfeccionismo, vocês adventistas adquiriram mania de perfeccionismo e isso está atrapalhando também o processo de Alzheimer coletiva que está chegando para os adventistas do 7º dia. Esse exagero de perfeccionismo dos adventistas que veio da persistência na vida burocrática entre o mundo espiritual e o material. Os adventistas estão de parabéns com relação a isso. Eles conseguiram, de fato, persistir em vários aspectos sem se envolver com a política. Parabéns, mas com isso vocês se preocuparam demais. Então, quando a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó esquecer um objeto, não chame ele de broco. Não fale que ele está ficando broco. De maneira nenhuma, não faça isso. Porque às vezes o seu pai, seu avô, sua avó está se lembrando muito mais coisa do que você, que só pega o seu carro, vai para o trabalho. O carro tem que ter vidro elétrico. E você paga estacionamento porque você não pode andar 2, 3 quarteirões. E você talvez tenha ficado obeso também se você for adventista, porque você não está seguindo a alimentação orgânica de Ellen White. Então muitos adventistas se dividiram. Metade deles estão caminhando veementemente para a obesidade e a outra metade deles está caminhando veementemente para a Alzheimer. Nunca diga aos seus idosos que eles estão brocos. Não façam isso. Na verdade, olhem com honestidade para vocês mesmos e verão que os seus pais estão lembrando de muito mais coisas do que vocês, que estão no fast food e no churrasco para ser feliz em grupo. Nada a ver com a mestra Ellen White. Se cuidem. Se cuidem, se cuidem. A Ayahuasca está aqui para auxiliá-los na transição planetária. E ouçam a história do pastor Dilfo Martins e pergunte aos seus dirigentes se ainda há cota de batismos para pastores. Se tiver, tomem o poder dos dirigentes.
Yogayama Hasadashiva.